presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começou hoje a agenda de reuniões com autoridades em Brasília. De manhã ele esteve com o presidente da Câmara, está reunido ainda neste momento com o presidente do Senado. E a Giovana Teles acompanha essa agenda agitada, portanto, em Brasília. Giovana, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. O presidente eleito Lula chegou para a reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, por volta das 10 da manhã. Ele veio com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, a coordenadora política da transição, deputada Gleice Hoffmann, e deputados do PT. O encontro durou cerca de 2 horas. 2 parlamentares falaram rapidamente com a imprensa na saída. Disseram que o clima foi de cordialidade. Um deles confirmou que um dos temas foi orçamento e a maneira do novo governo de tirar do teto de gastos alguns benefícios sociais. Um dos objetivos é não reduzir o valor do Auxílio Brasil, que é de R$ 600 até dezembro. Arthur Lira, segundo esses parlamentares, não impôs dificuldades quanto a essa ideia. O presidente da Câmara, nessa última eleição, apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. E depois desse encontro com Lira, Lula e comitiva vieram para casa vizinha, bem ao lado mesmo, que é essa que nós estamos mostrando aqui agora ao fundo, que é a residência oficial da presidência do Senado. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD, ofereceu um almoço ao presidente eleito e eles ainda estão por aqui. Esse encontro não acabou ainda não. Os dois, Lula e Pacheco, devem conversar também sobre orçamento e essa proposta de emenda à Constituição. Esse é um dos principais temas na agenda do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena a transição. Ontem à noite, depois de uma reunião com integrantes da Comissão de Orçamento do Congresso, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reafirmou que o novo governo quer tirar despesas sociais do teto de gastos, como a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600. O orçamento que está no Congresso para o ano que vem prevê o pagamento médio de R$ 405 a partir de janeiro. Segundo Alckmin, o mais provável é que a mudança seja feita por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que precisa ser aprovada por 3/5 dos senadores e deputados em 2 votações em cada casa. Nós devemos, nos próximos dias, definir, o caminho. Um deles, certamente o mais provável, é o caminho PEC-LOA. Então, a proposta de emenda constitucional e a lei orçamentária. Aí é uma construção coletiva, o foco todo é a questão social. Hoje, em entrevista à Globo News, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB, avaliou que a proposta do futuro governo pode ser aprovada em até 20 dias depois de encaminhada ao Congresso e com amplo apoio. Há uma grande chance de nós aprovarmos essa PEC por unanimidade, o que seria um grande feito para o Congresso Nacional. Hoje à tarde, Lula ainda vai visitar representantes do Poder Judiciário. Às 4 da tarde, o encontro vai ser no Supremo Tribunal Federal com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, que convidou todos os outros ministros para essa reunião. E tem previsão também de uma conversa de Lula com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Trali. Valeu, Giovana. Muito obrigado pelas informações ao vivo aí de Brasília. Qualquer necessidade ou novidade, por favor, aciona a gente por aqui. Formato oficial da equipe de transição do governo eleito foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União. São 31 núcleos temáticos. 5 deles, a gente já sabe quem são os coordenadores, os nomes de quem vai coordenar esses núcleos. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, tomou café da manhã com o vice-presidente eleito e coordenador-geral da transição, Geraldo Alckmin. Os dois são do PSB. Na saída do hotel onde Alckmin e Lula estão hospedados, França disse que ele e o prefeito do Recife, João Campos, também do PSB, vão atuar na transição no grupo temático de cidades. O senador Humberto Costa, do PT, também vai se juntar à equipe. Ele vai integrar o núcleo que trata da área da saúde, junto com os ex-ministros da Saúde
Saúde de governos do PT, José Gomes Temporão, Alexandre Padilha e Arthur Quioro, e o infectologista Davi Uipe. Todos são médicos. Visita hoje a sede da transição no CCBB em Brasília, Humberto Costa disse que o novo governo quer recompor o orçamento da área. Costa afirmou que está em estudo condicionar o acesso a programas sociais à comprovação da vacinação em dia das crianças. Ontem foram oficializados os nomes de integrantes do Grupo de Assistência Social, que terá a participação da senadora Simone Tebet, do MDB, ex-candidata à presidência que apoiou Lula no segundo turno das eleições. Ela trabalhará com Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Para a área da economia, o presidente eleito escolheu André Lara Rezende e Pércio Arida, economistas liberais que idealizaram o Plano Real, e outros dois ligados ao PT, Guilherme Melo e Nelson Barbosa, ex-ministro do governo Dilma. Hoje de manhã, em um seminário da Câmara de Comércio França-Brasil, Pércio Arida defendeu uma política econômica responsável e a aprovação de reformas, como a tributária, o que inclui a criação de um imposto único chamado IVA. Disse ainda que benefícios sociais são necessários para atender a um problema urgente. Bom, eu entendo a necessidade de política de renda, enfim, eu acho que nós respondemos, de certa forma, mal a essa necessidade, acho que muitas vezes desfocando, né? Os auxílios, o que acaba dando dinheiro para quem não precisa e deixando de dar dinheiro para quem precisa, né? Então tem muito a ser feito depois de eficiência dos auxílios. Mas os auxílios têm que ser dados, não tem a menor dúvida. E essa é a maneira emergencial de atender a um reclamo social, né? Que é um reclamo por igualdade, por mínimo, por melhores condições mínimas de vida decente, né? Agora, a solução de longo prazo não é a solução assistencial. A solução de longo prazo é a educação, que é o caminho. O coordenador técnico da transição, o ex-ministro Aloísio Mercadante, disse que todos os nomes da equipe de transição devem ser anunciados até esta quinta. O papel dos grupos é fazer um diagnóstico detalhado de cada um dos ministérios, saber como é que está a situação orçamentária, a estrutura administrativa, as carências e discutir as prioridades do programa para o início do próximo governo. Então é isso que nós esperamos e eu imagino que entre hoje e amanhã a gente já anuncie praticamente todos os grupos. A composição do conselho que vai tratar de questões políticas da transição também foi atualizada hoje. O MDB indicou como representantes da legenda no conselho os senadores Renan Calheiros, de Alagoas, e Jader Barbalho, do Pará. Agora são 13 o número de partidos que vão auxiliar a transição política. A entrada do MDB no conselho não significa adesão imediata à base governista. Essa decisão vai depender de como o novo governo vai conduzir as negociações para as presidências da Câmara e do Senado. No fim da manhã, a futura primeira-dama veio conhecer o espaço da transição. Ela foi cercada por apoiadores que estavam no local. Janja da Silva vai ter um gabinete no CCBB, de onde vai organizar a cerimônia da posse.